Oi, povo! Vamos ao nosso videozinho da noite, né? Sobre o assunto do momento, não tem como, a separação de Virgínia e Zé Felipe. Eu tô cobrindo tudo pra vocês aqui no canal. Teve vídeo da manhã e foi muito triste, gente. O Zé chorando no show. Falei tudo sobre isso com vocês no outro vídeo. Assistam o vídeo anterior e a Virgínia filmando e dançando. Foi lamentável, né? Tanto que a Virgínia tá sumida hoje. Ela vai fazer o quê? Ela vai aparecer amanhã, que é o aniversário da Maria Alice, entendeu? E aí todo mundo vai querer ver a Maria Alice. É tudo muito calculado, né, gente? Mas enfim, tem algumas coisas que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo. Por exemplo, gente, a entrevista do Zé, né, que ele deu... Eu comentei com vocês sobre a entrevista dele, que ele deu para uma rede em Portugal, mas eu não cheguei a mostrar para vocês a entrevista. Então vamos assistir essa entrevista que ele deu falando sobre o término com a Virgínia. Foi um choque muito grande a separação com a Virgínia. Afinal, o que é que aconteceu? Porque ontem vocês estavam a ter um jantar romântico e ninguém estava à espera. Pois é, mas eu acho que a gente não pode deixar chegar no limite, né? É melhor separar com amor do que com briga. A gente tem as coisas mais importantes da nossa vida, que é o maior presente que Deus podia pôr na minha vida e na vida da Virgínia, que são nossos filhos. O reflexo são nos filhos, né, que não tem nada a ver com problema nenhum. Isso é preciso ter muita maturidade para agir com as coisas assim. Mas muita gente, claro, já está a fazer as suas próprias previsões. Dizem que pode ser marketing, que pode ter havido traição, que pode até ser eventualmente um pedido de casamento. Negas isto tudo? Não, é tudo mentira, não tem marketing. Todo mundo sabe que se tivesse traição não ia ser pacífico, não tem como. Ninguém tem um coração de barata. Então foi tudo da forma que a gente falou mesmo, e futuro a Deus pertence, e vamos ver como vai ser. Foi um choque. Acho que o Zé é muito educado, muito... Dá pra ver que ele tá sentido, né? Eu acho que a gente consegue ver em cada ação do Zé, em cada palavra que sai da boca dele, em cada olhar dele, o tanto que ele tá sentido com esse término. E ele falou aquilo basicamente que eu tinha falado pra vocês, né? Que foi o melhor pra não passar os limites. Se for verdade que o Léo Dias fala que eles estavam há 1 ano já, que eles não estavam bem, né? Então, realmente, as brigas devem estar começando, né? Deviam estar começando a escalar. E aí, realmente, foi o melhor o término. Existem várias teorias, tá, gente, para esse término. Envolvendo CPI de bets, envolvendo divisão de bens, porque vão supostamente quebrar aí o sigilo das contas da Virgínia, e ela passaria o dinheiro pro Zé. Enfim, existem várias teorias, mas eu prefiro não me aprofundar porque eu não sei se é verdade ou não. Então, acho que quando a gente não sabe se uma coisa é verdade ou não, a gente não fala, gente. Tem canais aí no YouTube falando sobre isso. Aí vocês podem acompanhar em outros canais. Aqui eu prefiro só lidar com o que a gente tem de concreto, porque não dá pra saber, né, gente? Se envolve isso, se não envolve, não dá pra saber. Então, sobre isso eu prefiro não comentar, mas é que vocês estão comentando aqui nos comentários, né? Uma outra coisa também foi o Kaká Diniz, ele, marido da Simone Mendes, né? Ele falou sobre o matrimônio, sobre eles reconstruir esse casamento. Vamos ver. Hoje, assim como você, eu também fui surpreendido com a notícia da separação do Zé Felipe e da Virgínia. Eles que são uma família incrível e não tem como não sentir. Porque a gente olha para eles e vê mais do que um casal famoso. A gente vê uma família linda, construída com amor, com sonhos, com propósitos e 3 filhos que são presentes de Deus e fruto dessa história. E muitas vezes, no final, são as pessoas que mais sofrem. E por mais que o mundo queira normalizar o fim de um relacionamento e até tente romantizar uma separação, existe uma verdade que não vai mudar nunca. O amor de verdade, ele nunca acaba. Enquanto a gente não desiste, ele nunca acaba. E mais do que isso, quando Jesus está no centro, tudo pode ser restaurado. Porque quando a gente tira os olhos das circunstâncias e volta os olhos para Deus, ele começa a fazer o que a nossa força humana não dá conta de fazer. Não é na força do braço, é na força do Espírito. Porque amar não é sobreviver só aos dias bons. Isso aí é maravilhoso. Mas é sobre escolher permanecer, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando a nossa vida está um caos. Isso é amor de verdade. É entender que onde os olhos humanos veem um fim, Jesus vê um recomeço. É saber que as diferenças não são motivos para a separação, mas sim para ser um complemento, para aprendizado, para lapidar. Porque ninguém casa pronto. A gente casa para ser moldado, para crescer e para amadurecer. E quando a gente permite que Jesus sente na mesa da nossa casa, ele alinha, ele cura, ele conserta, ele restaura tudo que o mundo tentou quebrar. E o mundo tenta quebrar a todo instante. Minha oração, minha torcida e meu carinho estão totalmente voltados para vocês. Zé Felipe, Virgínia. E que Deus toque profundamente cada pensamento de vocês, cada decisão, cada conversa, até mesmo no momento de silêncio.
e que vocês possam entender que às vezes a vida não está pedindo para acabar, ela está pedindo para vocês colocarem Jesus no centro, porque quando ele está no centro não existe tempestade que derrube, não existe crise que destrua e não existe dor que ele não possa transformar em cura. Lembra disso? Eu estou torcendo de verdade por vocês, pela família de vocês, pela história de vocês e por esse amor que vocês não desistam dele, porque quando Jesus é a base, tudo pode ser reconstruído. Eu acredito nisso, piamente. O Kaká é muito sensato, eu gosto muito dele. Gente, eu acho que família é muito importante, sabe? Família é a base de tudo, né? E aquele vídeo que eu postei pra vocês no vídeo anterior, onde a influenciadora que a Poliana curtiu, onde a influenciadora fala sobre isso, né? Que parece que a Virgínia só viu dinheiro e fama e visualização, mas esqueceu do básico, que é a família. E no final vai acabar só com dinheiro, né? Que a gente sabe que não é só, mas é solitário, né, gente? Eu acho que é bem isso, assim, a gente tem que priorizar a família ao invés dos amigos e tudo mais, né? Uma outra coisa que eu achei interessante foi essa matéria que eu vi no Alfinetei, que o Zé Felipe, ele falou no programa da Virgínia que ele decidiu, por exemplo, ele ama pescar, né? Ele ama sair para pescar, tipo o pai dele que adora pescar, tá sempre pescando. Mas que ele decidiu não fazer mais isso, deixar os hobbies dele de lado para priorizar a família, os momentos com a família. Pois é, gente, mas não adianta o Zé, né? Pra vocês verem como o Zé é coração. Ele decidiu se deixar de lado, o que não é certo, tá, gente? Nenhum relacionamento você deve se deixar de lado pelo outro. Mas ele decidiu se deixar de lado aquilo que ele gosta pra priorizar os momentos com a Virgínia e com os filhos, né? Coisa que parece, né, pelo que a gente vê, que a Virgínia não fez. Porque a todo momento ela tá em viagens, a todo momento ela tá com milhões de trabalhos lá e cá, e com os amigos em volta. Ela em nenhum momento priorizou a família nesse sentido. Ficar com o Zé, ficar com os filhos, né? Parece que para ela o melhor é a casa cheia, é a casa lotada de amigos, tem um minutinho aqui de folga, vamos chamar os amigos e vamos curtir. E não ficar com o Zé e com os filhos, né? Que seria o ideal, como o Zé fez, né, gente? O Zé priorizou a família, então isso é muito importante. E aí, gente, uma outra coisa também foi a Poliana, que ela veio a público falar, desmentir tudo, falar desse vídeo que ela curtiu, que não tem nada a ver, que é sobre ela. Ela falou basicamente o que a Margareth falou no primeiro dia. Eu sinto que estão pressionando muito, sabe? Poliana, Margareth, para não poderem falar nada, fiquem quietas, não se manifestem, não prejudiquem fulano ou ciclano, porque o fato é que a Poliana curtiu o vídeo da influenciadora, que a influenciadora falava da Virgínia, falava que a Virgínia só pensa em dinheiro, em fama, que não priorizou a família, que só pensa nos amigos, na casa cheia. E aí a Poliana vem, faz um pronunciamento público falando que não tem nada a ver esse negócio de curtida, que se ela tiver que falar alguma coisa, ela vai falar pro Zé e pra Virgínia. Então assim, né, parece que tá uma pressão em volta pra todo mundo se calar. Vamos ver o vídeo da Poliana. Gente, eu tô passando aqui muito chateada, detesto fazer essas coisas, detesto me expor dessa maneira, mas acaba que a internet tá ficando uma terra sem lei. As pessoas, elas são incapazes de respeitar o que nós estamos vivendo. Então, desrespeito imenso com a nossa família. Ficam criando coisas, tentando colocar uns contra os outros, entendeu? Falando que eu parei de seguir Maressa, eu nunca segui Maressa, não é por falta de eu não gostar dela não, porque eu tenho um carinho imenso por ela, mas porque às vezes eu sou desatenta mesmo, eu às vezes não sigo pessoas que estão próximas a mim, eu preciso até melhorar nisso mesmo, me reconheço. Aí fica falando que eu tô fazendo vídeo, eu curti vídeo para ofender alguém, eu jamais, eu curto um vídeo que às vezes tem a ver comigo, com a minha pessoa, e não de outras pessoas relacionadas às outras pessoas. E eu sou uma mulher madura o suficiente para assumir tudo que eu faço. E outra coisa, se eu tiver que falar alguma coisa pra Virgínia ou pro Zé Felipe, eu mesmo falo, eu não preciso de recado de internet. O que eu falei, de fato a Poliana curtiu o vídeo da influenciadora e que não era um vídeo que falava... Poliana falou que às vezes ela curte algo que diz muito sobre ela e tal. Mesmo o discurso da Margareth lá no começo, que falou isso quando postou uma frase lá falando de mulheres fortes que acharam que era indireta pro Zé Felipe. Margareth falou sobre mim, não sei o quê. Poliana fez a mesma coisa, só que não tem como ser sobre você, Poliana, sendo que você curtiu algo que fala nome da Virgínia, né? Que o vídeo é direcionado à Virgínia
e fala sobre ela citando o nome dela. Então não tem como, mas eu sinto que é uma grande cortina de fumaça, né, gente? É uma coisa bastante complicada. E para finalizar, a jornalista Fábio Oliveira soltou uma matéria agora que eu tenho minhas dúvidas se eu acredito nisso, gente, porque ela falou que teria incomodado a família do Zé Felipe. A Virgínia anunciou que ia ser a nova rainha de bateria da Grande Rio, foi lá na escola, até virou piada no Fantástico, né, gente? Enfim, ela é a nova rainha de bateria da Grande Rio, então ela vai desfilar no carnaval. E que isso teria incomodado a família do Leonardo, a família do Zé Felipe, por serem uma família apegada a Deus, né, que não curtem essa coisa do carnaval, por terem as crenças deles religiosas, isso não compactua com o carnaval, a questão da família, né, deles priorizarem a família, não compactua. Mas a Virgínia, gente, ela foi pro carnaval com o Zé, no meio de uma polêmica que o filho dela estava internado e o filho dela tinha acabado de sair do hospital, o pequenininho, José Leonardo, ele tinha acabado de sair do hospital, e aí ela deixou o menino em casa e foi pro carnaval, né? Até gerou polêmica a roupa dela, que ela tava, o povo falando que ela tava praticamente nua, não sei o que, no carnaval, mas ela deixou o filho, né, e foi pro carnaval. Então, assim, eu acho que se incomodasse a família do Leonardo, essa atitude da Virgínia iria incomodar. Não ela se tornar rainha de bateria de uma escola de samba, entende? Mas segundo a Fábia, isso também foi um dos motivos que incomodou a família do Zé. Eu não sei, isso eu tenho as minhas dúvidas, porque é o que eu falei. Se incomoda o carnaval, já teria se incomodado com ela antes, né? Quando ela foi pro carnaval e deixou o filho, né? Então eu não sei, gente. Tá muito confuso tudo isso. Esse quebra-cabeça tá muito confuso, gente. Não dá pra gente saber a realidade ou não. A Virgínia tá sumida hoje. Eu acredito que ela volte amanhã com o aniversário da Maria Alice, com as promoções da WePink, né? Porque aí vai ter bastante engajamento. E vamos vendo as cenas nos próximos capítulos. Qualquer novidade sobre esse caso eu trago pra vocês em primeira mão. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, que eu quero muito saber. Um beijo e até a próxima.